passar um vídeo para vocês, antes de mais nada. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre orfandade e paternidade. E antes de mais nada, eu quero passar um vídeo que foi o que me motivou a trazer essa mensagem para vocês. Um vídeo que está rodando na internet. Talvez você já tenha visto, mas que você abra o seu coração e tenha sensibilidade naquilo que vai acontecer aqui, tá bom? Pode passar, mano. Vai lá. Amém. Amém. É isso aí. Pode acender a luz. Amém? Quem já tinha visto esse vídeo? Levanta a mão assim para ver. Já? Eu vi esse vídeo no Facebook e ele me emocionou bastante. Um vídeo muito pequeno, bem simples, mas o que está acontecendo ali é que aquele casal, ele estava indo buscar os filhos que eles estavam adotando. Eles estavam indo no primeiro momento que eles adotaram as crianças. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo. Os pais estavam muito felizes, por aquele momento, aquela decisão que eles tomaram de adotar aquelas crianças. Mas eu achei as crianças meio assim. E isso me fez pensar em algumas coisas que eu quero conversar com vocês hoje. Quando a Jéssica, na terça-feira, falou sobre o Pai, e falando de Deus, quem estava aqui vai lembrar, eu até comentei com ela quando chegou em casa, falei, engraçado, amor, na semana passada eu assisti um vídeo que mexeu muito comigo, e que Deus começou a me direcionar em algumas coisas. E hoje, você falando isso, eu me lembrei do vídeo, e Deus me deu uma direção para compartilhar, dentro desse pensamento de paternidade. Eu queria que você abrisse comigo, visto esse vídeo, e que você ficasse pensando um pouquinho nele, que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4,
Ok? Gálatas 4, do versículo 1 ao 7. É sobre isso que nós iremos discorrer aqui um pouquinho hoje, e que você esteja com o seu coração aberto, atento e voltado para aquilo que Deus quer, pode comunicar ao seu espírito, ao seu coração hoje, para que você saia daqui numa postura diferente. É isso que eu espero, é isso que eu tenho no meu coração hoje. Que eu creio que se você entender e crer na palavra que vai ser compartilhada, você pode sair daqui numa postura de vida diferente. Por isso esteja sedento da palavra do Senhor, que não é minha. O que nós iremos ler e falar é a palavra de Deus, para o meu e para o seu coração. E eu quero ler Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 até o 7. Diz assim: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Agora abre comigo lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Diz assim, amém? Acharam? Romanos 8, do 14 em diante. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Esses dois textos que eu queria ler com vocês. Meu Deus, precisamos de cabos, microfones, Senhor. Eu queria falar que nós somos filhos adotados. Todos nós, diante de Deus, somos filhos adotados pelo Senhor. Essa é a nossa realidade. Só que isso muitas vezes, na nossa consciência, traz para nós um peso de ser menor. A gente tende a pensar que um filho adotado, ele é menos na família do que o filho gerado. Não é verdade? Ou não? Muitas vezes a gente pensa, e no nosso inconsciente a gente tem essa referência. Ah, ele é filho adotado. Dentro da própria família, quando se tem irmãos que não são adotados, e aí os pais vão e adotam uma criança, os irmãos, não conseguem receber os filhos da mesma maneira que o irmão gerado, de igual modo, porque ele sabe que ele está agregando na família. Então existe isso na nossa consciência, como se a adoção fosse algo menor, mas isso não é uma realidade, porque o espírito de adoção, segundo o que Paulo está dizendo aos Gálatas e aos Romanos, é o que quebra essa consciência de serviçal, de escravo, de medo, de um relacionamento com medo.
E eu quero repetir hoje, nesse domingo, a pergunta que a Jéssica fez aqui na terça-feira para nós, para a igreja. Você realmente acredita que é filho de Deus? Você realmente carrega em você essa certeza e essa convicção de que você é um filho, uma filha de Deus? Você tem essa convicção no seu coração? Muitas vezes nós ouvimos isso, e isso até é algo normal, né? Nós já trazemos isso na nossa história, e a gente sabe disso. A gente até ouviu falar. A gente tem até um ditado: Deus é pai, mas não é padrasto, não é isso? A gente tem até essa consciência moral e da massa de que Deus é pai. E a gente tem um pai do céu. A gente cresce aprendendo isso na igreja, nossos pais nos ensinam. Mas até onde você de fato carrega no seu coração uma certeza de que Deus é o seu pai? Qual é o peso dessa paternidade de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes a gente sabe disso, mas eu queria pensar junto com você em quais implicações isso traz para nós. Em que isso significa para a gente? Quais são as implicações de que Deus é o nosso Pai? E a primeira coisa que eu quero dizer é que muda muita coisa, gente. Muda muita coisa quando você tem uma relação com Deus, como um servo, como um escravo, como alguém que quer devotar a vida a Ele, porque Ele é Senhor, como Ele é aquele ídolo, quem você adora, quem você reverencia, quem você se curva, quem você levanta a mão no culto, para quem você ora, você faz suas preces. Deus é esse, mas muda muito na sua vida quando a sua relação com Deus passa a ser uma relação de filho para pai, de pai para filho. Quando você tem Deus como de fato o seu pai, não o seu padrasto, não alguém que você conheceu mais ou menos, mas como seu pai. E é isso que o Senhor colocou em meu coração. Porque não adianta só a gente saber e ter essa informação. O necessário é nós crermos de verdade que Ele é o nosso Pai. E eu quero dizer nessa noite que a sua relação com Deus, ela deve partir disso. A sua relação com Deus não tem que partir do Deus grandão. Ela tem que partir do Deus que é Pai. Do Deus que é Pai nosso, como Jesus ensina a gente a orar. Essa deve ser a nossa relação com Ele, de filho para pai. Agora olha bem para mim e pensa comigo. É assim que você trata Deus? É assim que você tem Deus na sua vida, na sua existência, na sua jornada cristã sobre a terra, como Pai? Talvez você vai falar, mas eu queria dizer hoje que muitos de nós tratamos Deus apenas como o Senhor e nos sentimos de Deus escravos. Tememos a Deus não com um temor reverente de respeito, mas um temor de medo daquilo que pode nos acontecer por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Deus. Mas não é daí que deve partir a sua relação com Deus. O seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor, de relação pai e filho. É isso que Ele quer de nós. Isso parece ser óbvio demais, mas não é, gente. Quando eu comecei a me relacionar com Deus que é Pai, muita coisa mudou na minha consciência. Muita coisa mudou na minha maneira de ser igreja, na minha maneira de me relacionar com o meu próximo, com a vida, porque eu entendi e criei que Deus é o meu Pai. E isso precisa entrar no meu e no seu coração cada dia mais. Isso precisa entrar no seu coração, essa certeza e essa convicção precisa entrar no seu coração, no meu coração cada dia mais.
E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus apresentando Deus como Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Se não, eu queria que você parasse para pensar nisso junto comigo. Até aquele momento, até Jesus encarnado na terra como homem, a humanidade conhecia Deus como o Eu Sou, como o grande, o poderoso, como um Deus que de certa forma era até assustador. Vocês concordam comigo? Era até assustador, gente. Como assim assustador? Vocês lembram do episódio lá no Monte Sinai, onde Moisés sobe e o povo fala assim: olha, eu não quero ir lá não, porque a chapa parece estar esquentando lá em cima. Tinha trovão, relâmpago, nuvem em cima do Monte Sinai, e eles ficavam com medo de Deus. E a humanidade vem se relacionando com Deus com medo. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas eu não vou me cansar de falar. Porque a gente precisa entender que uma relação saudável com Deus não pode ser baseada no medo de Deus. No medo de que Deus me lance no inferno. No medo daquilo que Deus pode fazer comigo. Não. Deus quer que você relacione com Ele como um Pai. E Jesus veio para manifestar isso para nós. Jesus veio para falar: olha só, gente, o Deus que vocês estão servindo, esse Deus, Ele é o Pai de todos, Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai de todo aquele que crê nele, Ele é o Pai. E essa figura paterna é algo muito forte, não é, gente? Quem aqui cresceu com a ausência do pai? Levanta a mão assim, só para eu ver. Vou te perguntar nada. Eu vejo hoje em dia, na realidade, como que a ausência paterna, hoje, falando humanamente, faz falta na construção do ser humano. Não é que se tornam seres humanos ruins. Lógico que não. Porque Deus é gracioso e às vezes levanta e dá pais que não são nem pais de sangue de verdade. Mas a ausência paterna é algo que faz muita gente sofrer. E constrói o ser humano em uma realidade que só quem passa sabe. Que sente a falta. Que sente aquela coisa de que a gente não consegue explicar. Eu cresci, eu tinha meu pai. Eu não consigo explicar. Mas quem teve essa ausência sabe o que é. Sabe como acontece, principalmente quando é criança. Depois da fase adulta, a gente consegue resolver algumas crises do nosso coração, mas quando é criança, quando está na adolescência, isso falta demais. E Jesus, ele falou assim: olha, eu estou apresentando Deus para vocês, mas de uma maneira diferente. Se você pegar para ver o Novo Testamento inteiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber Jesus fazendo questão de falar. Quando ele orava, ele falava Pai. Ele fazia questão de trazer essa relação para a humanidade. Certa vez, ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ele poderia dizer: quem vê a mim, vê o Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele começa a revelar o Pai no relacionamento dele com os discípulos, com a multidão que o seguia. E ele disse: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Ele disse também: eu e o Pai somos um. Se você pegar, são vários textos que diz, e um dos que eu gosto mais é quando ele fala assim: olha, não andeis ansiosos quanto a coisa alguma, porque o vosso Pai bem sabe aquilo que você necessita. Ele faz questão de revelar para a humanidade, para nós, o Deus que é Pai. Quando os discípulos falam assim: Senhor, os discípulos de João aprenderam a orar. Ensina-nos, Senhor, como é que a gente ora? E ele ensinou: quando vocês orarem, orem assim. Como que começa? Pai nosso, que estás no céu. Eu quero que você entenda que até esse momento não era essa a relação do povo com Deus. A relação era de medo.
Sabe como que o povo se relacionava com Deus? Por meio de um sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele entrava no templo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e lá naquele lugar ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Só que sabe como que esse sacerdote entrava no Santo dos Santos? Ele entrava com uma cordinha no pé, ele ficava se consagrando um período enorme de tempo, para que ele entrando lá não fosse consumido. E se acontecesse de ele entrar lá com algum pecado, ele seria consumido. E a cordinha era uma maneira de puxar o corpo daquele sacerdote para fora. Pensa nessa sociedade que se relacionava com Deus desse jeito, com medo. E aí vem Jesus e fala: ó, Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai que ama vocês e me mandou para dizer isso para vocês. Hoje para nós isso pode parecer normal, mas o que eu quero que você entenda em nome de Jesus é que ainda hoje existe um outro evangelho sendo anunciado e que faz você se relacionar com Deus por via do medo. E eu quero que nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do evangelho, isso seja quebrado na sua consciência e no seu coração. Você tem um Pai e Ele é Deus. E esse Deus, segundo João, é amor. Ele é um Pai de amor. E é isso que eu quero que você crave no seu coração nessa noite. O que o Senhor compartilhou no meu coração hoje, gente, para eu falar para vocês, é que muitas vezes a gente se sente como órfão. Estou dizendo que nós temos um Pai, mas muitas vezes a gente tem o sentimento de orfandade no nosso coração. Quando eu vi esse vídeo das crianças, como eu disse para vocês, me impactou muito a maneira que os dois pais adotivos chegaram e as crianças ficaram assim, ó. Eles chegaram tão felizes de estar pegando aquelas crianças e as crianças ficaram assim, ó, meio assim, porque elas não conheciam aquele calor. E o nosso sentimento muitas vezes com Deus é um sentimento de orfandade, de não sentir a segurança de ter um Pai, de saber que Ele é o nosso Pai. Eu queria te perguntar nessa noite, querido, você se sente como um órfão ou você se sente como um filho de Deus? Qual é o sentimento que domina o seu pensamento, o seu caminhar? Qual é, querido? De verdade. Será que você acorda? Será que você vive o dia a dia se sentindo mais um órfão, como se Deus estivesse morto, ou se o Deus Pai tivesse te abandonado? Ou você sabe que tem um Pai? Um Pai para quem você pode correr, um Pai para quem você pode se jogar nos braços, um Pai para quem você pode se lançar. Qual é o seu sentimento na relação com Deus, querido? Qual é? Como você se sente? Estou falando para vocês que Jesus se manifestou apresentando Deus como Pai para toda a humanidade. E apontando a Deus como Pai, antes de subir aos céus, lá em João, no capítulo 14, no versículo 18, ele falou assim, olha, não vos deixarei órfãos. Se você abrir a tua Bíblia aí em João, no capítulo 14, versículo 18, você vai ver Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos. Sabe por quê? No capítulo 14 ele está dizendo, olha, eu vou para o Pai. E o sentimento que vocês vão ter vai ser o sentimento de orfandade. Vai ser o sentimento de sozinho, de solidão, de segurança, sumiu, você não sabe mais em que se apegar. Esse é o sentimento de um órfão, de uma criança órfã. Esse é o sentimento de alguém que cresceu ou que viveu a experiência do abandono ou da perda. Esse é o sentimento. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão se sentir órfãos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. E eu fui pesquisar, obrigado, Conrado. Eu fui pesquisar sobre o que era orfandade. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. O que é orfandade?
Orfandade é a condição social de uma criança cujo pai e ou mãe faleceram ou abandonaram. No uso comum, apenas uma criança que perdeu ambos os pais é chamada órfã. Por isso que às vezes a gente fala órfão de pai, órfão de mãe. Mas no uso comum, apenas quem perdeu os dois de fato é considerado um órfão. É uma condição social de uma criança que perdeu ou sofreu o abandono. Eu tive privilégio, responsabilidade, não sei o que eu posso dizer, de fazer um trabalho durante um período na casa de passagem aqui em Muri. E nós íamos lá todo domingo de manhã passar um momento com as crianças que estavam sofrendo abandono, maus tratos, que perderam os pais e não tinham com quem ficar. E a gente ia lá todo domingo de manhã passar um tempo com eles, gastar tempo, brincar, jogar bola, correr, pintar a unha, fazer um monte de coisa com a criançada. E quando eu preparava essa palavra para conversar com vocês e compartilhar com vocês, eu não pude não me lembrar de como nós que estivemos lá vimos como que cada criança reagia ao abandono, à perda, ou ter que passar pelo que estavam passando. Você via carência na conversa, você via carência nas atitudes, você via solidão no olhar. Eu fui pesquisar o que é psicologia e o que de fato hoje os estudiosos falam que são os sentimentos de uma criança órfã. E eu trouxe algumas coisas para que a gente pense aqui hoje. O órfão, ele sente que não tem alguém que lute por ele. O órfão é alguém que sente que não tem alguém que lute por ele, que vai comprar a briga por ele, que vai interceder por ele, que vai se colocar no caminho por ele, que vai falar assim: calma aí, a tua luta é a minha luta. Esse é o sentimento de um órfão. Além disso, o órfão ele tem que aprender a se virar sozinho, a ter que resolver os problemas internos, externos. Ele se sente uma criança que é órfã. Gente, eu conheço um rapaz que está vivendo nessa situação de abrigo e hoje, infelizmente, ele está morando na rua. E eu tenho tentado tirar ele, eu tenho tentado trazer ele para cá. Já conversei inúmeras vezes. Mas você vê que se forma uma casta, porque ele aprendeu a se virar sozinho. Hoje ele está com 18 anos morando na rua. Se você for lá na praça agora, ele está lá dormindo na praça. Ele chamou para si a praça Coreto de casa. Ele está vivendo lá no frio, passando por um bocado de coisa. Polícia enquadrando, um monte de perrengue. Mas você vai conversar com ele, tentar tirar da situação, você vê que é difícil. Por quê? O órfão, ele aprende a se virar sozinho. Ele acha que não depende de ninguém, ele não quer depender de ninguém. Ele cresceu com essa sensação de independência. Por isso é difícil você conseguir incluir socialmente alguém que é órfão. É difícil, a pessoa vai até um limite, mas quando você aperta um cadinho, a pessoa não quer. Esse é o sentimento de um órfão. Além disso, as emoções elas ficam endurecidas, porque ele precisa lidar com as tristezas da vida sem um aconchego materno ou paterno, sem poder correr para o pai na hora que a coisa aperta. Ele precisa ter isso, só que como ele não tem, ele aprende a se virar, até mesmo com essas crises interiores, e isso vai gerando uma casca. Ele não se sente protegido. Ele se sente vulnerável de todos os lados, o órfão. E quando ele se sente vulnerável, ele não se sente protegido, ele cria mecanismos de proteção, de autoproteção. E muitos deles é não conviver. Muitos deles é se excluir de qualquer meio social. Você vai ver uma criança órfã, você vê como ela é na escola. Às vezes, muitas vezes, ela não consegue ter amizade. Ela é aquela do canto. Porque esse sentimento permeia o coração de alguém que tem a orfandade e que sofreu
Autoestima baixa. Autoestima baixa, sofreu o abandono ou a perda. Mas eu pensando sobre isso, gente, algo que mais me saltou, que eu pensava nessa descrição que eu peguei na pesquisa que eu fiz e não tinha, mas que eu conheço pessoas assim, é a culpa. O órfão, ele se sente culpado. Ele se sente culpado até mesmo quando perde. Uma criança que perdeu o pai e a mãe muito cedo, vamos dar um exemplo. Tinha um acidente de carro e estava lá a mãe, o pai e a criança. Morreu o pai, a mãe, a criança sobreviveu. Essa criança, dependendo do tamanho, é claro, né? Se for um bebê, não. Mas dependendo da criança, se já for uma criança que entende, ela cresce com um sentimento de culpa pela perda dos pais. Agora, não só essa, imagina uma criança que foi abandonada. Uma criança que foi abandonada tem muito mais culpa, porque na cabeça dela, por que meu pai me abandonou? Ela vai na escola e vê o filhinho sendo buscado pelo pai. Ela se pergunta, por que o meu pai me abandonou? Por que a minha mãe me abandonou? E o sentimento de culpa é algo real na vida de um órfão. É um sentimento real na orfandade. A culpa, o que eu fiz? Por que meu pai não me quis? Por que minha mãe não me quis? Agora pega tudo isso, gente. Talvez você aqui passou por isso na vida. Talvez não. Talvez você teve um pai e uma mãe que sempre esteve ao seu lado. Que sempre comprou barulho com você. Que está do seu lado até hoje. Aí você falou que essa mensagem não é para mim, é sim. Eu quero que você pegue tudo isso que eu falei do sentimento, que é o sentimento de um órfão, e leve para a sua relação com Deus. Vê se muitas vezes você não se sente esse órfão diante de Deus. Vê se muitas vezes você não se sente o cara que não tem ninguém que lute por ele. Sendo que Deus é aquele que deu o próprio filho gerado de si mesmo, para morrer no seu lugar, para lutar a luta que você não conseguia, mas você se sente aquele que não tem ninguém que lute por você. Vê se na sua relação com Deus, às vezes você não é aquele que quer sempre se virar sozinho. Aí Deus levanta uma pessoa igual aquela piada que tem, não sei, história, piada, né? Que o cara sofreu um naufrágio, aí tem uma pedra, ele sobe na pedra, só que a maré está subindo lá no mar, enfim, vou contar do meu jeito aqui. Você tem lá, e o que vai acontecer? O cara começa a orar, Deus, me salva. Deus me salva. E aí Deus envia alguém. Ele fala, não, pode ir embora que Deus vai te salvar. É no silêncio que ele trabalha com você, né? Aí você pede, Deus me salva, Deus me salva. Aí Deus manda um barco, irmão. Aí você fala, não é de barco não, eu vou andando sobre as águas. Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora. Aí Deus vai, manda um helicóptero, joga a cordinha para te salvar. Não quero não, Deus vai me salvar. Aí morre, chega diante de Deus, pô Deus, você não ia me salvar? Eu mandei um monte de coisa, mas você tem o sentimento de se virar sozinho, de achar que a nossa relação é só assim. O órfão, ele não acredita que Deus vai usar através do outro, e é através do outro que Deus usa e faz muita coisa. Essa madrugada, quando eu saí para malhar, correr, tô subindo cordoeiro, rapaz, sabe o que acontece? Deu sirena, isso aí já era 5 horas da manhã. Parou do meu lado, tipo igual a polícia saindo, sério. Aí eu olhei, vi aquela brecada, sabe? Aí escalaram assim comigo assim, um amigo meu, falou assim, irmão, tem a carona? Eu falei, não, deixa eu pé, eu tô no pico, fortalecendo as pernas. Ele não entendeu nada, falou, irmão, tá maluco mesmo. É desse jeito, eu não confiei neles. Poderia acontecer uma coisa comigo na frente, mas eu não confiei neles, tá entendendo? É a coisa que não era para confiar neles. Igual que eu falei sobre a bandeja. De repente eu tô bem na caminhada, eu tô correndo. Aparece a bandeja. Aí apareceu a bandeja que era o carro, para levantar esse carro não. O carro me deu um susto, você tá entendendo? É o que o Hugo tá falando hoje. Amém. A bandeja é ótima, essa bandeja aí. Não, tem bandeja boa, tem bandeja ruim. É isso aí. Gente, a gente precisa entender que esses sentimentos muitas vezes permeiam a nossa relação com Deus. Se virar sozinho,
não sou protegido, não consigo me virar, não consigo... eu crio mecanismos de proteção próprio para não ter relação com ninguém. Principalmente, gente, o sentimento de culpa. Querido, quantas vezes você se sente culpado diante de Deus? Quantas vezes você se sente culpado diante de Deus? Você está tratando Deus como se Deus tivesse morto ou se Ele tivesse te abandonado, querido. Não tem que ter culpa. Não tem que ter culpa no seu coração. Culpa neurótica, não. Aquela culpa que vem para te salvar do mal, sim. Porque quando você cometer alguma coisa errada e fizer algo que não é a vontade de Deus, vai vir a culpa. E é o Espírito que vai gerar isso em você, tá bom, querido? Só que aquela culpa neurótica que vai te sentir a pior pessoa do mundo, o cara, essa culpa não é a vontade de Deus para mim e para você. Não é. E nós precisamos entender que isso é a orfandade que nós temos na nossa relação com Deus. Eu comecei falando nessa noite que Deus é Pai. Mostrei para vocês que Jesus veio revelar Deus como Pai para nós. Ele veio fazer isso. Mas muitas vezes a gente está como órfãos na vida com Deus. E talvez é assim que você se sente hoje, de fato e de verdade diante de Deus. Talvez você se sente um órfão, distante de Deus. Mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu virei para vocês, eu virei a vós. E o meu Espírito em vocês vai testificar, Cíntia, que você é filho de Deus. O Espírito de Deus em nós testifica, nos dá essa certeza. E é isso nessa noite que vai acontecer comigo e com você. Você vai sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, com a certeza de que ninguém te tira da paternidade que Deus tem sobre a sua vida. Que Ele é o seu Pai e você é um filho amado dele. E quando o Espírito selar isso no seu coração, nada mais te tira. Pode ser o pastor falando alguma coisa, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser o profeta, pode ser quem for. Nada te tira essa verdade do seu coração. Por quê? Porque o Espírito dele testificou com o seu, selou isso no seu coração. Hugo, mas eu sou pecador demais. Você é um filho de Deus, mediante o que Cristo fez por você e por mim. E é essa certeza que tem que estar constantemente no nosso coração. A certeza de que nós temos um Pai. E querido, se você entender isso hoje e crer de verdade, todo sentimento de culpa, de orfandade vai embora. Porque você foi adotado por Ele. Você entende isso? Paulo disse naquilo que nós lemos, que o espírito de adoção, ele quebra o espírito de escravidão, o espírito de medo, de temor. O espírito de adoção, ele quebra isso. E é isso que vai acontecer aqui nessa noite, se você permitir. Pela fé, esse espírito de adoção irá quebrar o espírito de escravidão. E você não vai se relacionar como um servo, mas sim como um filho amado. Como filho adotados, nós temos todo o direito do filho gerado. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Jesus, ele é um filho unigênito. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O filho unigênito. O filho unigênito é o único filho gerado. O único filho gerado por Deus, de Deus, é Jesus. Todos nós somos filhos por adoção. E é esse espírito de adoção, essa alegria da adoção que a gente viu naquelas crianças, que no primeiro momento elas se sentem assim, olha,
sem a realidade de conhecer essa paternidade, essa maternidade, essa coisa da família. Mas depois você vai ver nas fotos, elas rindo, alegres, porque o espírito da adoção quebra o medo, quebra o trauma, quebra tudo isso. E é isso que Paulo está ensinando. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder, o privilégio de serem filhos de Deus. Querido, de verdade, Deus é o nosso Pai. Você tem um pai, você não é órfão. Pare de se relacionar como órfão. Creia nisso. Quando eu digo isso, querido, não é de uma maneira ilustrativa, é real. Ele é o nosso Pai. E o meu desejo é que a partir dessa noite, a sua relação com Deus passe para um outro nível, para um outro patamar. Qual patamar? O de filho para pai. Para pensar comigo em tudo que eu falei aqui para vocês até agora. Como que você se sente diante de Deus? Um órfão abandonado? Ou que Deus é um pai morto? Ou você se sente um filho amado? Porque em Jesus nós somos chamados filhos de Deus. A todos quanto receberam a Cristo foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Você é um filho amado. Deixe o espírito da adoção de Deus hoje, nessa noite, quebrar esse espírito de temor, de medo de Deus, de escravidão, para que você viva com o Pai uma relação de amor. Uma relação de amor. A sua vida nunca mais será a mesma. As suas orações vão mudar. A sua maneira de orar, de cultuar, de conversar com o próximo, vai mudar. Porque você sabe que tem um Pai. Porque o Pai não é seu Pai, é o Pai nosso. O Pai é nosso. Você tem um Pai que é amor, querido. E Ele te ama de uma maneira incondicional. De uma maneira incondicional. Não tem condição, Marcos Paulo, não tem. Ele ama a gente. Eu nunca vou me cansar de falar isso. Eu sempre vou lembrar vocês disso. Porque o órfão fica tentando dar condição. Quantas crianças órfãs, eu já vi filmes e mais filmes que mostram isso. Onde inverte os valores, onde as crianças vão atrás dos pais. Onde as crianças ficam buscando os pais para de alguma maneira terem esse sentimento da paternidade. A paternidade de Deus tem o poder de quebrar esse sentimento de orfandade que você sente. E o meu desejo é que nessa noite isso aconteça. Nessa noite de alegria, que estamos recebendo os irmãos aqui na igreja, que tivemos o nosso batismo, nessa noite de regozijo, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito quebre esse espírito que tem de medo de Deus e mude a sua relação com Deus. Deus ama você como você é. Creia nisso hoje. E que a gente possa viver não como órfãos abandonados, mas como filhos amados. E como filhos amados, que a gente se relacione em amor uns com os outros. Eu quero colocar uma canção para você ouvir e meditar em tudo isso que eu falei com você. Tudo isso que eu trouxe para você nessa noite é o que o Senhor tem falado ao meu coração. Tudo isso que eu trouxe, talvez você não pensou que eu ouviria dessa forma. Talvez você veja aqui esperando uma outra palavra. Mas o meu desejo é que o Espírito Santo quebrante o teu coração hoje e traga novamente a identidade de filho de Deus para você.
não vou me cansar de falar isso. A minha relação com Deus mudou quando o Espírito dele testificou com o meu que eu era filho. E aí, gente, nada me tirou dessa condição. Nada me tirou dessa condição. E é isso que acontece. Eu tenho 3 filhos. Eu posso abandonar eles, mas eles vão continuar sendo meus filhos. Nada muda. Você é um filho. Não importa para onde você vai, não importa o que você faz. Como a Jéssica disse na terça-feira, o pai é o pai que está de braços abertos, esperando você voltar todo dia para ele e ter uma relação de amor com ele, de vida. Se apegue a isso, querido. Ore ao seu pai todo dia, fale com o seu pai, corra para o seu pai, se lance nos braços do seu pai. Como é bom saber disso, gente. Como é bom saber que nós temos um pai, não mais órfãos. Você que está aqui hoje me ouvindo e que sofreu isso na sua vida, uma orfandade, seja por parte de pai, por mãe ou por parte dos dois, eu quero dizer para você hoje, você tem um pai. E ele pode curar o seu coração. E você vai sentir isso que eu estou falando para você hoje. Que bom é saber que eu tenho um pai. O mundo está aí fora desesperado. Quando os problemas vêm, eles não têm para quem correr, porque eles são órfãos. Eles não encontraram o pai ainda. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor, como filhos amados, para declarar para a humanidade que tem um pai, e esse pai é nosso, e esse pai os ama como eles são, e eles são bem-vindos à mesa do pai, à casa do pai, eles são bem-vindos, e é isso que a nossa igreja quer declarar, aqui no Cordoeira, lá no Terra Nova, para crianças, para jovens, para adolescente, para adulto, para velho, para quem for, a gente quer declarar isso. Você tem um pai. Talvez você passou a vida toda com a ausência do pai ou da mãe, e isso fez você sentir, fez você gerar uma casca em volta de você, que é difícil de se achegar, mas eu quero dizer nessa noite que isso vai ser quebrado pelo poder do Espírito Santo, que irá quebrar isso no seu coração, e você vai passar a partir de hoje a ter uma relação com Deus, Ele sendo seu pai. E gente, isso é maravilhoso. Eu quero colocar essa canção nessa hora e queria que você fechasse seus olhos. Que você prestasse atenção nessa letra. Como é bom saber que é o nosso Pai, Jesus. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai. A gente está vivendo, querido, sem a experiência da paternidade. E assim a gente tem reproduzido uma geração órfã. Esses dias eu estava aqui na igreja e eu pensei muito sobre isso, algumas semanas atrás. Uma geração com sentimento de orfandade. Se você se identificou com isso nessa noite, querido. Você falou assim, Hugo, é verdade. Eu tenho me relacionado com Deus, mas parece que Deus está longe. Parece que Deus me abandonou. Eu não tenho essa certeza de que Ele é meu Pai. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e todos vamos ficar em pé nessa noite. Nós queremos orar pela sua vida, e se esse é o sentimento, você vai sair daqui com isso quebrado. Deus quer restabelecer a sua identidade de filho, por isso dá esse passo, querido, de fé. Vem aqui à frente, pode vir, cara, chega mais aqui na frente, mas vem. Hugo, é verdade, eu me relaciono com Deus como um órfão, esse é o meu sentimento. Deus quer restabelecer, Deus quer ressignificar, Deus quer restaurar a sua identidade de filho, e você vai sair daqui não mais se sentindo órfão, não mais com essas sensações de orfandade, você vai sair daqui como um filho amado, e não como um órfão abandonado. Deus vai te alcançar e te envolver de tal maneira que você não mais vai se ver dessa forma. O amor do Pai vai te alcançar nessa noite e vai quebrar esse espírito de medo, esse espírito de escravidão. Feche os seus olhos no seu lugar, querido. E se você for tomado pelo Espírito, vem mesmo, porque Deus se apresenta para você dizendo: eu sou o seu Pai, eu sou o seu Pai, eu não vos deixarei órfãos.
órfão. Eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Deixa o Pai te envolver, te abraçar nessa noite. Deixa Ele te abraçar nessa noite.